Olá amigos, aqui Bolívar, canal Mundo Consciente, tudo legal com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reflexão. Para você que está chegando novo, nosso canal estuda temas ligados ao autoconhecimento, à autoajuda e o processo do despertar. Para isso nós estudamos autores que tratam desses temas e a gente faz uma leitura, um debate em cima, um diálogo para aprofundar e ajudar então os nossos ouvintes. E hoje nós vamos ler o livro, a Leonice vai ler para nós, o capítulo 35 do livro Educação Fundamental, Samael Aun Weor. Esse autor ele foi o criador da gnose cristã contemporânea, que é um ensinamento que ensina profundamente o significado então dessas palavras, desses ensinamentos que Cristo colocou de uma maneira assim mais pedagógica, mais em forma de uma educação interior que leva a pessoa a ter um conhecimento de si mesmo, né? Então vamos começar a leitura, depois a gente faz os devidos comentários. Homem, conhece a ti mesmo. Esta é uma antiga máxima de ouro escrita sobre os muros invictos do templo de Delfos na antiga Grécia. Não há homem que não esteja cheio de ideias totalmente falsas sobre si mesmo. O mais grave é que não quer dar-se conta de que realmente é uma máquina. A máquina humana não tem liberdade de movimentos. Funciona unicamente por múltiplas e variadas influências interiores e choques exteriores. Todos os movimentos, atos, palavras, ideias, emoções, sentimentos, desejos da máquina humana são provocados por influências exteriores e por múltiplas causas estranhas e difíceis. Aqui no caso esse autor, ele coloca que o ser humano desenvolveu dentro de si mesmo uma segunda natureza. Essa segunda natureza tem vários nomes, estudado como os 7 pecados capitais, agregados psicológicos, os 7 demônios que Cristo tirou então da mente de Maria Madalena. É um significado interno, esotérico, que ele dá uma explicação mais profunda do que significa. E nos evangelhos, Cristo coloca um ensinamento que ele diz, dai a face, dai a segunda face, né? Ele coloca que o ser humano não deveria então reagir de forma mecânica. Então isso equivale a ter um estado de consciência, um estado de ação consciente. E aqui o que esse autor está falando é que o ser humano ele age de forma mecânica. Ou seja, que se a pessoa sorri para você, você sorri. Se a pessoa está braba, você fica brabo. Se a pessoa te diz um palavrão, você reage contra. Se a pessoa te dá um tapa, você dá um soco. Tá? Então isso significa uma ação mais inconsciente, né? Por isso o homem-máquina. O que mais diz aí? Imagine por um momento, querido leitor, um boneco mecânico automático, controlado por um complexo mecanismo. Imagine que esse boneco tem vida, se apaixona, fala, caminha, deseja, faz guerras, etc. Então, imaginem que esse boneco pode mudar de dono a cada momento. Devem imaginar que cada dono é uma pessoa diferente, tem seu próprio critério, sua própria forma de divertir-se, sentir, viver, etc, etc e etc. Aqui no caso, ele está explicando sobre a multiplicidade do ego, né? Que, na verdade, nas escolas, né, de psicologia, se ensina, por exemplo, que o ser humano teria uma psique única. Então isso complica muito. O corpo físico é uma unidade e o mecanismo psique-corpo também funciona como uma unidade, o funcionamento, tá? Ou seja, se a pessoa está nervosa, vai repercutir no corpo físico, se a pessoa está feliz, vai repercutir no corpo físico. Então isso funciona como uma unidade integrada, não tem diferença, tá?
Agora, a psique em si do ser humano, pelo ensinamento cristão, ela não tem então uma unidade. O ser humano não teria essa unidade. Inclusive tem choque de vontades dentro do próprio ser humano. Né? O ser humano às vezes tem muitas vontades e fica assim confuso de tanta vontade que tem, né? Tem uma vontade de ir tomar banho, outra vontade tem de ir caminhar, outra vontade tem de assistir um filme, outra vontade tem de sair, outra vontade tem de dormir. E todas essas vontades então criam os conflitos internos na pessoa, tá? E aqui ele está explicando então que essas vontades internas controlam o ser humano como se fosse uma marionete. São os vários agregados psicológicos, né? Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Um dono qualquer, querendo conseguir dinheiro, apertará certos botões e então o boneco se dedicará aos negócios. Outro dono, meia hora depois ou várias horas depois, terá uma ideia diferente e porá o seu boneco a dançar e a rir. Um terceiro o porá a brigar. Um quarto o fará apaixonar-se por uma mulher. Um quinto o fará apaixonar-se por outra. Um sexto o fará brigar com seu vizinho e criar um problema de polícia. E um sétimo lhe fará mudar de domicílio. Então aqui está mostrando a questão dos agregados psicológicos, né? São dentro da pessoa uma multiplicidade, então não tem uma unidade psíquica. Então o trabalho interior que é colocado no plano de ajuda, que esse canal também faz parte do plano de ajuda, que a gente explica, um dos pilares do plano de ajuda é a questão do trabalho interior. A pessoa aprender, então, a fazer, se autoconhecer, se conhecer a si mesmo, e que conhecendo a si mesmo, então, começa a facilitar também as coisas no mundo exterior. Vamos ver o que mais ele explica. Realmente, o boneco de nosso exemplo não fez nada, mas ele acredita que fez. Ele tem a ilusão que faz, quando em realidade nada pode fazer, porque não tem o ser individual. Fora de toda dúvida, tudo acontece exatamente como quando chove, quando troveja, quando esquenta o sol, mas o pobre boneco acredita que faz. Tem a tola ilusão de que fez tudo, quando em realidade não fez nada. Foram seus respectivos donos os que se divertiam com o pobre boneco mecânico. Então aqui está mostrando a questão da mecanicidade, né? Então a pessoa às vezes está triste, às vezes está alegre, e ela pensa que é ela mesma, né? E não que são esses agregados psicológicos. Outra questão diferente é quando a pessoa vai conquistando a individualidade dela e começa a fazer ações conscientes, né? A questão do ser. Então aí já entra o conceito do ser, né? Que é uma coisa um pouquinho mais profunda. Eu acho que ele fala alguma coisa aí. Assim é, querido leitor, um boneco mecânico, como o do nosso exemplo ilustrativo. Acredita que faz, quando em realidade nada faz. É uma marionete de carne e osso controlada pela legião de entidades energéticas sutis que em seu conjunto constituem isso que se chama ego, eu pluralizado. O Evangelho cristão qualifica a todas estas entidades de demônios e seu verdadeiro nome é legião. Se dizemos que o eu é legião de demônios, que controla a máquina humana, não estamos exagerando, é assim. O homem-máquina não tem individualidade alguma, não possui o ser. Só o ser verdadeiro tem poder de fazer. Só o ser pode dar verdadeira individualidade. Só o ser nos converte em homens verdadeiros. Muito bem, amigos, fica essa reflexão para hoje então.
Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.